Estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum. E nesta manhã bonita de domingo, nós temos a possibilidade de bendizer a Deus, como fez São Paulo, e com São Paulo dizer a todos: bendito seja Deus. Deus é bendito. Falar bem de Deus, nunca maldizer da sorte, da vida, dos infortúnios, mas sempre falar bem de Deus, porque Deus é a fonte de toda a bênção, Deus é a origem de todo o bem. E já nesta manhã nós temos a possibilidade de dizer uns aos outros, a todos nós, pelos vários canais de comunicação: Deus é bendito, porque nos reúne como seus filhos. Deus é bendito, porque nos faz uma igreja fundada sobre a pedra angular que é o próprio Cristo. Uma igreja fundada na vida e na missão dos apóstolos. Era assim que São Marcos começava o evangelho de hoje. Jesus chamou os 12. E é através desses 12 que nós aqui estamos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, mas também por causa da pregação e do testemunho de vida desses 2 apóstolos. Podemos recordar que a primeira leitura também falava de profetas, que anunciavam a palavra, um dos quais era Amós. Amós dizia ao sacerdote do reino do norte que ele estava ali para profetizar, não porque o rei lhe havia pago, não porque ele possuía interesses políticos. Amós estava no reino do norte, lembrando que o povo de Deus era dividido em 2 reinos, e no reino do sul estava Jerusalém. E quando Amós sobe para profetizar no reino do norte, é contestado por aquele sacerdote que profetizava para o rei e, consequentemente, possuía os seus interesses, a sua paga. E Amós então declara: mas eu não sou profeta, nem filho de profeta, eu sou um mero agricultor, mas estou aqui porque Deus me enviou a profetizar. Pois bem, agora não mais os profetas, agora não mais as 12 tribos de Israel, agora sim, os 12 apóstolos, a igreja, a nova aliança selada pelo sangue do Cordeiro. E esses 12, homens humildes, simples, alguns deles pescadores, recebem um poder divino. É logo o versículo subsequente. Antes de pregar, antes de anunciar a palavra, recebem um poder. Existe agora, nesse século XXI, a palavra da moda, quase que um neologismo, uma palavra recém-criada que fala de empoderamento, sobretudo para aqueles que nunca tiveram poder. Pois bem, o poder que Jesus deu inicialmente aos 12 apóstolos foi esse: constituir a sua igreja, fundamentada, repito, na aliança do seu sangue, mas também na pregação apostólica. E a esses 12, homens simples e humildes, lhes dá um poder divino: expulsar os espíritos maus, lutar contra os anjos decaídos, Satanás e seus demônios. Esse conflito, esta batalha, dura até os nossos dias. Sabemos que Deus é e sempre será vitorioso, mas a batalha continua. É uma guerra constante.
E por isso esse é um poder divino concedido aos apóstolos, aos 12, expulsar os espíritos impuros, os espíritos maus. Daí, eles recebem também uma recomendação para o ministério da palavra, para a pregação apostólica. Interessante que o Papa Francisco, numa das suas primeiras encíclicas, logo no início do seu pontificado, a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, o Papa Francisco diz que o centro do anúncio da palavra deve ser o querigma, isto é, a mensagem mais bonita, a mensagem principal que eu posso anunciar é esta: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo, e este reino de Deus chegou exatamente através da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse é o querigma, esse é o anúncio central do Evangelho, é a essência da palavra e do anúncio da igreja. O resto é resto, é acessório, é consequência, mas o anúncio de todo cristão é exatamente esse. Se eu quero dar uma boa notícia para alguém, se eu quero bem dizer a Deus, falar bem de Deus, eu devo dizer: olha, seja feliz, o reino de Deus chegou, Cristo morreu e ressuscitou por você. Este é o anúncio principal, essencial, fundamental. Mas para isso, aquele que anuncia deve estar desprovido, diferentemente dos profetas da antiga aliança, de qualquer paga, de qualquer interesse, seja ele do dinheiro, seja também do ideológico e político, de esquerda ou de direita. O anunciador do Evangelho deve ser uma pessoa livre, inclusive e sobretudo do dinheiro e dos interesses. Por isso a recomendação de nosso Senhor: pelo caminho não deveis levar alforge, sacola, nem 2 túnicas, nem pão, nem dinheiro. Confie na providência de Deus. Quem serve a Deus deve confiar na sua providência. Quem vive para Deus deve confiar em Deus. E aqui existe um problema que deve ser tratado por nós. Nós cremos em Deus, mas nem sempre confiamos em Deus. Cremos em Deus e vivemos pedindo isso e aquilo. Claro, eu preciso, eu sou filho, temos direito de pedir, mas temos dever de confiar nele. Sobretudo, quem serve ao Senhor enquanto anunciador da palavra. Já que citei o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, eu lembro também o saudoso e querido São Paulo VI, que também escreveu uma outra encíclica igualmente tão bonita quanto a do Papa Francisco, a Evangelii Nuntiandi, o anúncio do Evangelho. No número 34, o saudoso Papa Paulo VI dizia: a Igreja não pode se abster de opinar sobre as realidades temporais, isto é, sobre as coisas do mundo. Mas a Igreja nunca pode substituir o anúncio do reino pelo anúncio das coisas, das realidades temporais, mundanas, imanentes. O anúncio da Igreja é bem outro, é o querigma, repetindo o Papa Francisco, é o reino de Deus que chegou, que está no meio de nós.
Ele veio habitar entre nós, sofreu na cruz, padeceu pelos nossos pecados, morreu para nos libertar da morte e ressuscitou para nos dar a vida em Deus, a vida eterna. E por último, São Marcos evidencia, logo no último versículo deste capítulo 6 do seu Evangelho, que os discípulos deveriam ir, sim, por todo o mundo, livres, desapegados, confiantes unicamente em Deus. A minha única confiança é em Deus. A confiança em Deus não decepciona jamais. A confiança nas pessoas tantas vezes nos desilude, nos frustra. E por isso, a última recomendação de Jesus, um outro poder concedido àqueles 12 homens simples e que torna a Igreja Católica novamente única, diferenciada de todas as outras igrejas. Os 12 apóstolos deveriam ir pelo mundo e ungir os doentes. Até hoje, os sacerdotes fazemos isso. Ungir os enfermos com a sagrada unção. Como nos lembra também o apóstolo São Tiago em uma das suas cartas. Se alguém de vós está enfermo, chame um presbítero. Ele vai ungí-lo. No catecismo da igreja está lá muito explícito. 2 são os sacramentos de cura. Aquele que cura o corpo, a unção dos enfermos. Aquele outro sacramento que cura a alma. Qual é mesmo? O sacramento que cura a alma? O perdão dos pecados, a confissão. Já disse isso ao clero de Caruaru. Não existe missa de cura. No catecismo da igreja, 2 sacramentos de cura existem: confissão dos pecados e unção dos enfermos. Queridos irmãos e irmãs, quanta coisa bonita, quanta coisa boa para bendizer, para louvar e para agradecer a Deus. Bendito seja Deus em seu amor. Ele nos predestinou, isto é, nos deu um destino certo. Como nos dizia o salmista, na sua bondade, Ele manifesta a salvação. Bendito seja Deus que veio em seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Esse é o nosso destino. Nós somos predestinados, mas isso não exclui, não tolhe a nossa liberdade. É como se tivéssemos recebido de Deus uma passagem aérea, Recife, Salvador. Salvador porque é a minha cidade, minha terra de origem. Recife e Salvador, mas na verdade Deus nos dá um bilhete para o céu, uma passagem aérea de Caruaru para a eternidade. Essa passagem Ele nos concede no batismo. Eu guardo no coração ou no bolso da alma. Vou usar se quiser. Sou predestinado. Mas se eu não quiser usar, se eu for seduzido pelo inimigo, pelos anjos caídos, eu rasgo essa passagem, jogo fora e deixo de ir para aquele destino certo, que é a eternidade e que Deus me concedeu. Aproveitemos, não joguemos fora. Um bilhete caríssimo, que custou o preço de sangue, não preço de ouro ou de qualquer tesouro. O preço deste bilhete, desta passagem, deste destino, foi o sangue precioso e divino de Jesus Cristo. Utilizemo-nos desse bilhete, da graça de Deus para a nossa salvação. Amém.